Bom dia, bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um encontro especial, segundo encontro de 2025, cheio de emoções e de expectativas, cheio de esperança também. Não sei você, mas eu tenho debruçado meu coração à esperança. Tenho debruçado as minhas expectativas num modelo de esperança que eu acredito. Porque a esperança pode ser para algumas pessoas só um verbo de esperar, né? Então, esperança pode ser esperar. E eu acredito na esperança do verbo esperançar, que é mais do que ficar parado esperando. É esperançar, é colocar em ação, né, o desejo, a vontade, a expectativa. Se de fato nós queremos mudança, nós precisamos agir. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos também tomar decisões. Nós somos agentes, decisores do nosso futuro. As decisões são importantes. Se a gente não decidir, alguém vai decidir por nós. Não deixe um terceiro decidir por você. Seja um agente decisor do teu futuro, né, para que você tenha de fato um ano melhor, para que você vá bem. Essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança e esse é o meu sonho de comunidade. Eu quero estar bem, mas com todo mundo bem. Não quero estar bem sozinho, né? Quero compartilhar o bem e a graça que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Mateus 5, como a Eula disse no início ali, né? Diz que nós somos a luz do mundo. E aí sempre quando eu ouço uma frase dessa, assim, do próprio Jesus falando para os seus discípulos, para os seus amigos, vocês são a luz do mundo, eu me sinto desafiado. Porque existe uma responsabilidade que pesa sobre essa frase. Por mais simples que ela seja, Deus está dizendo, vocês são luz do mundo. E ser luz é ter a capacidade de iluminar. Não dá para a gente seguir uma vida dentro de na verdade, não dá para seguir a vida tomado pelas sombras. Nós somos chamados para iluminar a vida, a jornada, em meio às sombras. E que Deus nos ajude de sobremaneira. Tem uma frase que diz que iluminar é abrir caminhos em meio às sombras. É do Manuel de Barros, é um poeta muito especial. Bom, vamos lá. Mais uma vez, bom dia para você que está em casa, você que está, seja onde for, né, no trabalho, seja no momento que você nos acompanha, saiba que esse tempo, esse momento é um momento muito especial para nós e essa partilha, ela não se limita só a esse espaço e eu sei que já tem chegado para muitas pessoas. Que o Senhor fale ao seu coração, que você reserve esse tempo para que Ele, de fato, traga a Ti o que nós desejamos. Esse movimento de esperança, né, e de renovação para a nossa jornada e para a nossa vida. Que Deus possa falar contigo em nome de Jesus. Eu tenho falado com vocês desde o domingo passado que a minha reflexão lá no Natal era olhando a comunidade e fazendo uma análise da potência que é essa experiência que vivemos, que chamamos de igreja, chamamos de comunidade, chamamos de família, chamamos de amigos, essa experiência de relação. Isso aqui é muito potente, meus irmãos. A hora que a gente se encontra, não é só, ou não se dá só por uma experiência de um encontro corriqueiro. Eu acredito de verdade que Deus marca encontros. E Deus marcou encontro para a gente hoje. E Ele quer, de fato, fazer com que essa experiência dos encontros seja potencializada nisso que nós chamamos de igreja ou de comunidade. Por quê? Porque a igreja é esse impacto da coletividade, onde as pessoas aprendem a se amar e também amam outras e outros. Isso é sagrado e também extraordinário.
especialmente num mundo tão individualista, onde as pessoas estão olhando só para si, buscando resultados pessoais, performances pessoais. Os cursos que mais se vendem na internet são cursos de alta performance com desejos e expectativas individuais. E aí, como seremos igreja num mundo individualista? Como nós seremos comunidade? Como nós diremos que somos de Deus, no plural, se estamos atravessados por essa demanda gigantesca de informações que querem potencializar o nosso eu em detrimento do nós? E é diante disso que eu fiz essa reflexão no domingo passado, falando da potência da comunidade, falando também da potência que é a partilha. E como uma comunidade que partilha amor, se relaciona com Deus e recebe dele uma força tamanha, que ora é chamada de alegria, felicidade, mas não é uma alegria e uma felicidade banal. Não é como o cantor dizia, da pessoa que quando ri de tudo, se demonstra ser uma pessoa desesperada. Não, a gente não está buscando aqui dar risada, ou sorrisos amarelos, sabe? Falsos, ou sorrisos rasos, não é isso. É sobre uma felicidade que é um estado de ser que nos completa a partir de uma força. E é por isso que nós conseguimos compreender, quando lemos os textos bíblicos, uma fala tão impactante de um Deus que fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é mais um sentir de alegria, não é um sentir de felicidade, mas é um estado de ser, porque é Deus que nos fortalece, é Ele que nos reergue para a vida. Né? Levanta, estende a nossa fronte e faz a gente seguir, faz a gente continuar. E nesse mundo, marcado pelas desigualdades, pelos individualismos, pelas injustiças, como que nós podemos viver de uma forma em que o reino de Deus, de fato, seja visível em nós e através de nós? Essa é uma pergunta. Quando a Eula fez a abertura do nosso encontro, e leu os Salmos e fez a sua reflexão, ela falava sobre luz, sobre essa oportunidade que temos de iluminar a vida, iluminar caminhos. Abrir caminhos para possibilidades exige para nós iluminação. E aí eu torno a dizer: vós sois luz, luz do mundo. E eu, nessa semana, também estava dedicado a essa reflexão, porque quero falar sobre essa perspectiva do que é ser luz e do que é iluminar. Primeiro aprendizado está em tentar buscar a resposta do que é ser luz, o que é ser uma pessoa iluminada. Ser luz precisa de um posicionamento. E esse posicionamento é: você só vai conseguir ser luz se você estiver com a sua mente sã. Só se você tiver essa capacidade de compreender o que a Bíblia diz a respeito das trevas. Porque onde há trevas, a promessa é que você seja luz. Mas não dá para ser luz se a gente não compreender as trevas, não compreender o que é essa sombra da vida. E o que é as trevas? O que são as sombras da vida? Eu cresci numa experiência religiosa que as trevas era sempre nomeada como inferno, o diabo, o capiroto, sei lá, dá o nome que você lembra aí. Mas era sempre
essa perspectiva, que era o povo de Deus contra o inferno, contra o diabo, contra Satanás. E eu não sei se vocês já perceberam, nós estamos 15 anos aqui, tem gente que ouve as minhas pregações há muito tempo. E sabe que essas palavras eu nem uso na minha pregação. Vocês já notaram isso? Porque a gente precisa começar a nomear os nossos adversários e dar nome para eles. E isso eu faço. Quem são os nossos adversários? Quem são as trevas? Quem são os infernos? Quem são os diabos? Eu tenho nomeado. Muitas vezes eu dou nome aos bois. Muitas vezes eu indico e mostro, olha, cuidado aí, hein? Esses terrenos aí que vocês estão acessando são perigosos. Quais são os infernos que a gente acessa no mundo? Os infernos que nos atormentam, que nos tiram a paz, nos tiram o sono. Por exemplo, quando eu falo de individualismo, isso é um tipo de inferno. Quando você só pensa em você, você é um tipo de diabo. Quando você só pensa no eu, você se torna um tipo de diabo. E aí, por isso que eu estou dizendo um pouquinho sobre essa perspectiva, até para a gente começar o ano entendendo mais ou menos como que é a minha perspectiva teológica sobre essa questão. Uma pessoa endemoninhada não é uma pessoa que está se contorcendo, babando, gritando e fazendo barulho para mim, entendeu? Essa pessoa pode estar passando por outras questões da sua psique. Uma pessoa endemoninhada para mim é uma pessoa que pratica injustiça. Uma pessoa endemoninhada é uma pessoa que abusa de crianças ou abusa de mulheres. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que atravessa a vida das pessoas sem pedir licença, sem cuidado algum. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que não está preocupada com o outro e muitas vezes nem preocupada consigo mesmo e se automutila, se autodeforma. Essa pessoa precisa ser resgatada. E aí entenda também que quando eu olho para essa pessoa, esse tipo de específico que eu estou falando de pessoa endemoniada, ela também não é adversária. Ela é passível também de receber amor. Ela é passível também de receber cuidados, porque há situações que uma pessoa está num estado de injustiça que ela pode sair dessa situação. Há outras pessoas que estão tão enlameadas, né? Nem sei se existe essa palavra, estão na lama, né? nessa condição, tão sujas dessa condição, que vão precisar de um tratamento muito profundo, né? Pessoas violentas ou que praticam violência precisam precisam ser punidas pela lei, em rigor. É para isso que nós temos a justiça, né? Para a gente não ter que fazer a justiça pelas próprias mãos. Então, essas pessoas precisam passar a rigor da lei e sofrer as punições a rigor da lei que são impostas na nossa sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos de trevas, nós precisamos discernir que tipo de trevas nós estamos vivendo. Que tipo de trevas nós estamos experimentando. Quais são as suas trevas? Olha que loucura. Quando você chega na sua casa, quando você chega no seu trabalho, quando você vai para a sua faculdade, quando você está na rua se relacionando com seus amigos, com seus pares, que tipo de trevas você encontra ou mais? Que tipo de trevas você é nesses lugares? São essas reflexões que vão levar a nós a tentar compreender o que Jesus está propondo para nós quando ele fala: vós sois luz do mundo. Porque penso eu que Deus quer, de fato, que nós sejamos seres iluminados, seres de luz. Mas esse ser de luz é seres que combatem com a injustiça, que lutam contra a injustiça, que lutam contra qualquer tipo de desumanização, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de maldade executada. Estes seres iluminados lutam contra essas adversidades, lutam contra essas trevas.
É contra estas maldades que nós estamos combatendo. Então, essa percepção, o que é ser luz? Ser luz é denunciar as trevas. É denunciar todo e qualquer tipo de maldade, todo e qualquer tipo de injustiça. É olhar para Efésios capítulo 5, no versículo 8 até o versículo 10, que tem uma advertência do apóstolo Paulo, que diz: porque outrora vocês eram trevas. Uma ressonância, né? Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Aprendam a discernir, a compreender o que é agradável ao Senhor. E aí? Segurar essa bagagem aí, para a gente pensar e fazer muitas ressonâncias. Porque o desafio que temos é, antes de iluminar, é necessário reconhecer. Reconhecer o campo, o problema, a situação, as trevas. E depois do campo reconhecido, se posicionar. E qual é a nossa posição? Denúncia. Denúncia. Ai, Rafa, parece que você está falando num caráter jurídico, político. É um pouco disso, porque, de certa forma, nós somos seres políticos, né? A Bell Hooks diz que amar é um ato político. Então, a nossa forma de fazer justiça é pelo amor. É através do amor, é impactado pelo amor de Deus em nossas vidas. E é por isso que nós olhamos para as injustiças e denunciamos, com vigor e com rigor. Porque Jesus fez a mesma coisa. Recebendo até as últimas consequências, porque foi lutando com amor diante das injustiças que ele foi para a cruz do Calvário. Inclusive, né? Porque muita gente se esquece disso. E é importante a gente pensar num Deus que, lutando contra a justiça, foi até as últimas consequências, mas foi sabendo que ele venceria aquela morte, de uma vez por todas, para que nós tivéssemos a mesma possibilidade de atravessar todas as trevas, todos os males, todos os infernos, as trevas anunciadas, para que sejamos essa luz como a presença de Jesus em meio ao mundo que sofre. Ser luz é amar ativamente. Ser luz é como esperançar, né? Do Paulo Freire. É colocar esse amor como atos de justiça, atos que vão gerar esperança, resgate, libertação, transformação. É esse amor que nos leva para o cenário cotidiano e que, ainda que seja único e pequeno, você consegue encontrar. Ele acaba virando uma ilha de justiça. Acho que a Eula também falou no início, né, que quando ela foi em direção ao banheiro na madrugada, estava no meio da penumbra e quase não conseguia encontrar, acho que não estava enxergando nada e estava tentando tatear para ver qual era o GPS ali até o banheiro. Engraçado que por mais escuro que tiver o ambiente, se tiver uma velinha pequenininha, sabe? Sabe aquelas velinhas tão pequenininhas assim, baratinha que a gente compra, que ela não ilumina nada, mas ela acende. Então ela tem ainda presença, sabe o que eu estou dizendo? Às vezes a gente está no meio de um tipo de treva tão grande que a gente acha que a gente não está iluminando nada. Mas a gente é identificado. Entendeu? Uma velinha no cantinho da sala, em trevas palpáveis, é identificada. Ok? Luz no fim do túnel, entende? Possibilidades, aberturas de caminhos, soluções.
É possível, é possível. E a gente precisa estar nessa dinâmica de tentar enfrentar qualquer tipo de ação maldosa, seja do sistema, né, geral, de tudo que nos atravessa, como também as estruturas que acabam perpetuando essa maldade, né? A gente vai contra isso. E esse é um posicionamento que a gente deseja e a gente já tem tomado enquanto comunidade. A gente paga muito preço, né, por isso. Por ser uma comunidade que luta contra as injustiças, é por isso que nós somos uma comunidade ainda pequena. Porque se nós fôssemos uma comunidade que ficava massageando o ego das pessoas, falando, você vai ser a melhor pessoa esse ano, você vai ser um grande homem, uma grande mulher, receba, né, não sei o quê e tal, tentando te encher de poder e de glória, para você ser cheio dessa glória, né, porque parece que o ego faz isso, quer tomar a glória de Deus para si. E colocar Deus no banco dos réus para Ele estar ao seu serviço. Olha, Jesus, eu dei as minhas ofertas, cumpra com as suas responsabilidades. Olha, Jesus, eu tenho feito as minhas orações, é hora de você agir. Que tipo de relação é essa? Será que isso é saudável? Será que isso é isso que de fato Jesus gostaria e nos ensinou? Obviamente que não. Nós queremos ser uma comunidade impactada por uma relação tão profunda com Deus que todas as nossas necessidades já é sabida por Ele. E Ele cuidará de nós, Ele já está cuidando. Então, se existe um esforço que nós precisamos fazer, é um esforço contra as injustiças, contra a maldade. E contra também as trevas que habitam dentro de nós, para que nós possamos ser gente que ama. De verdade, ama com o amor de Deus. Não é com os outros amores aí que são colocados à prova todos os dias. Segundo aprendizado, ser luz é curar feridas. E agora eu leio Isaías, profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 7 até o versículo 8, diz assim: repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem e precisam de ajuda, e então a sua luz virá como o amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Forte, né, irmão? Dá um glória aí. Forte. Porque olha que extraordinário que está sendo explícito agora para a gente. Sério, serião. Isaías, um profeta para muita gente desagradável, especialmente para os religiosos, estava dizendo para a igreja da sua época que o jejum que eles estavam fazendo estava errado. Olha, vocês estão jejuando para o seu bem comum. Esse jejum que vocês fazem aí não serve para nada. Esse jejum que vocês estão praticando aí é um jejum para os seus próprios interesses. Não é esse o jejum que Deus pede. Isaías diz: repartam o seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam dos que carecem, que precisam de ajuda, e então a sua luz virá como o amanhecer. Esse é o jejum que Deus pede. O jejum é o jejum da ganância. É o jejum do seu próprio eu, das suas próprias vontades. É o jejum dos acúmulos de uma sociedade absurda como a nossa, que detém a riqueza, ou seja, a riqueza, por exemplo, do nosso país, está no bolso de meia dúzia de pessoas. 6 pessoas, 6 famílias detêm toda a riqueza do nosso Brasil. Isso é um tipo de inferno, e isso é um tipo de demônio. Quando a pessoa pergunta, quem são os diabos? São os bilionários.
Se você, eu quase usei um termo chulo, se você gosta dos bilionários, você gosta dos diabos. Porque os bilionários estão tornando a nossa vida um inferno. Eles não estão preocupados em partilhar nada. Eles estão preocupados com mais acúmulos. Eles estão preocupados com mais acúmulos. Nós estamos perto de, pela primeira vez na história, termos no mundo uma pessoa trilionária. E eu estou arrepiado por isso. Porque isso é um tipo de inferno. No mundo onde pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como nós vemos na Cracolândia, precisando de ajuda e de amparo médico, de lar, de cuidado à sua saúde, estão sendo afastadas de uma forma extremamente desumana, emuradas, né? Como o nosso prefeito tem feito naquele setor, desumanizando pessoas. Todo mundo me ouve bem? Então, meus irmãos, é sobre esse tipo de luz que nós queremos ser. A luz do reino não é uma luz distante. A luz do reino é, de fato, uma esperança para o mundo e que pode ser curadora. A luz do reino não é uma esperança que a gente vai viver lá no futuro, mas é uma esperança que pode acontecer agora, através de você, através de mim, através do nós, né? Como um corpo unido, partilha uma potência de resgate e de transformação para a sociedade. É mais importante a gente abrir caminhos, abrir portas, do que a gente ficar pintando muro. É mais importante a gente abrir janelas para enxergar horizontes, do que a gente ficar levantando muro e pintando muro. E maquiando responsabilidades. Maquiando responsabilidades que poderiam ser praticadas e que não são impossíveis. Porque se a gente tem capacidade de acumular bilhões, trilhões, a gente teria capacidade sim de restaurar a saúde e a vida e restabelecer a dignidade de tanta gente que está sofrendo no nosso país. E eu me incluo nessas pessoas, guardadas as proporções, porque a gente sofre cada um de uma maneira. A gente tem necessidades, cada um à sua maneira. E por isso nós precisamos entender quais são os infernos que são adversários, para que nós possamos, de fato, nos posicionar, ir adiante e propor aquilo que Isaías profetizou para o seu povo. Para que vocês possam dividir o pão com os famintos, para que vocês possam acolher os pobres que estão desamparados, para que vocês possam, de fato, fazer essa luz brilhar como a alvorada. Pense sempre na mesa da partilha. Pense sempre numa mensagem como essa, num sermão como esse, e como o sermão anterior, como algo que está tentando fazer que você desenvolva na sua vida, na sua trajetória e nas suas relações, a partilha do pão. O amor e o tempo disponível para as pessoas. Um abraço curador, a possibilidade da gente conseguir curar as feridas de um mundo que sofre. Porque eu relatei para vocês domingo passado que chegava aqui em feridas, machucado, enlutado. E o que curava as minhas feridas, as minhas machucaduras, eram os abraços. Era o olhar, a fala, o cuidado de cada um de vocês. Eu experimentei isso, eu conto o meu testemunho. Eu tenho sido curado pelos encontros, pelos abraços, proporcionados por esse ambiente que nós estamos chamando de igreja, de família, de casa. Entende?
E a gente pode fazer essa prática acontecer dentro da nossa casa, inclusive com a gente também. Até para a gente se permitir, porque, olha, você tem tudo isso aqui, mas se você não se permitir ao abraço, vai ficar difícil, né? E é até importante, e isso é um desafio para todos nós, termos ou sermos encorajados para pedir ajuda. Porque até para pedir ajuda a gente precisa de coragem. Porque tem muita gente sofrendo, precisando de ajuda, e que não tem coragem de pedir ajuda, e às vezes essa falta de coragem é arrogância, sabe? Medo de se sentir, sabe, menor, né? Gente, vamos se despedir de todas essas camadas que nos dificultam para as relações. Porque são as relações que nos curam. É a partir da partilha que as ações, né, começam -se a chegar a nós. Quanta gente não conseguiu um emprego, por exemplo, que tanto desejava, compartilhando a sua necessidade com outras pessoas. E aí veio a oportunidade. Quanta gente não conseguiu uma possibilidade de melhoria para a sua vida, compartilhando uma necessidade, porque, de repente, o que você não tem, o irmão tem ali um caminho, uma possibilidade, ou até sobejando para te abençoar. E assim a gente vai potencializando essa grande ciranda de afeto, de amor, de graça e de restituição do nosso ser. Quem são? Quais são as pessoas que estão ao seu redor, que precisam de uma luz curadora? É necessário identificá-las, porque você é essa luz. Agora, se você é essa pessoa que precisa, que está sobre a necessidade, se abra. Busque esse lugar de refúgio. Se permita ser abraçado e acolhido. Terceiro e último. Ser luz é refletir o caráter de Deus. E a minha última leitura está em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante de toda a humanidade, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Percebe como esses versículos eles se traduzem um no outro e como eles se conectam? Desde a abertura da nossa reunião até a experiência de conseguir ouvir a voz de Jesus dizendo: vocês são luz do mundo, até a experiência profética de Isaías dizendo: olha, o verdadeiro jejum, a verdadeira maneira de ser, de iluminar o mundo, é cuidando dos que sofrem, é compartilhando os seus bens, é compartilhando e ajudando todos e todas, para que todos possam viver o bem comum da vida. Entende? E aí você vai à frente e enxerga no texto de Mateus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, diante da humanidade, para que vejam as suas boas obras. Ou seja, essas boas obras que nós tornamos como prática do nosso cotidiano, também glorificam o Pai que está no céu, glorificam a Deus. Mas nós não ficamos desamparados, porque quando partilhamos o bem, Deus também nos acolhe, como lemos em Isaías: a sua justiça o conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na fronte e a sua guarda. Toda vez que você for luz, você formará novos amanhecer. E também será curado em suas feridas, porque é isso que o profeta está dizendo. Você se dá ao mundo, às pessoas, socorre o mundo que sofre, e Deus te socorre. E Deus cuida de ti. Deus não te desampara. Sabe do seu sofrimento, sabe da sua luta, e está de braços abertos, oferecendo possibilidades de restituição, de restauração, de renovação, de resgate, de se restabelecer, né? Enquanto humanidade, enquanto ser que é amado por Deus. Jesus, meus irmãos, nos chama de fato para sermos todos e todas luz do mundo. Essa luz curadora, essa luz de graça. Que você nunca esqueça que a luz, né? Que a luz
é essa possibilidade de nós praticarmos a justiça, e não é possível que essa justiça aconteça se ela não for pública. Eu acho que isso é bom a gente entender. Esse amor, essa justiça que nós estamos estabelecendo na sociedade, ela precisa ser compreendida como na esfera pública. As pessoas precisam olhar para vocês e identificar que você é luz, identificar que você é de Jesus, identificar o Cristo em você, nas suas atitudes. Não é na carteirada. Eu sou crente. Eu vou para a igreja. Eu oro. Eu faço jejum. Eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Isso aí não vai garantir nada. A real é essa. Quando as pessoas identificarem o amor de Deus em você, a justiça está acontecendo. A luz de Deus está resplandecendo sobre a sua fronte, sobre a sua face. E essa é a minha oração. Que todos e todas nós sejamos luz para um mundo que sofre. E saibam que nesse exercício de justiça, de cuidado, de amparo, Deus está cuidando de nós. Deus está olhando por nós, olhando para as nossas coisas e fazendo tudo aquilo que deve ser feito. A gente não precisa cobrar Deus não, tá? O que a gente precisa é se cobrar. Senhor, estou eu alinhado com os seus sonhos? Senhor Deus, estou eu alinhado com as suas vontades? Se o Senhor disser sim, você diz, seja feita a sua vontade. Porque essa é a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, porque a minha ainda precisa se alinhar à sua. A minha ainda está atravessada por muitos anseios. Me ajuda, Jesus, a ser um sinal de justiça no mundo que sofre. Que Deus nos abençoe. Lembre-se sempre que uma mensagem como essa, por mais difícil e densa que ela exige de nós coragem para pedir ajuda, para entender as trevas e denunciar as maldades. Coragem. Ela precisa também de compaixão. Sem compaixão, a gente não vai conseguir curar um mundo que sofre. A gente não vai conseguir proteger quem está precisando de ajuda. Se a gente tiver com o coração duro, a gente vai continuar não abaixando o vidro para oferecer ajuda. A gente vai continuar passando e não se curvando como o bom samaritano fez no meio do caminho, se curvou àquele que sofre e ofereceu ajuda. Nós não seremos bons samaritanos se nós não tivermos compaixão. E em resumo, integridade. Integridade. Porque no final, tudo se reflete no bom caráter de Deus. Deus não é um mau caráter. Deus é um bom caráter. E é no caráter de Deus que nós estamos ancorados. É fazer valer ou refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso sonho de igreja, esse é o nosso sonho de comunidade. Amém. Oremos. Quero orar contigo. Querido Deus, nós te louvamos. Te louvamos com alegria, porque de fato queremos iluminar, abrir espaços nos lugares onde existem sombras, trevas. Que nós possamos, nesse novo ano, oferecer luz. Que a luz do Senhor, a luz de Cristo, brilhe através de cada um de nós, trazendo justiça, trazendo cura, amor ao mundo, amor a todos e todas. Que a graça de Deus seja renovada em nossos corações. E que o nosso posicionamento seja diante de toda a maldade, toda a injustiça, todo o preconceito, todo o racismo, toda a homofobia, toda a maldade pronunciada.
toda conduta violenta será denunciada por nós na evocação da justiça de Deus e o amparo a todos aqueles que sofreram estas maldades. Que o amor acolha os nossos corações, as nossas vidas. Que a luz de Deus possa, ainda que pequena, ser uma chama acesa em meio a essas trevas, se entendendo em sua potência como um poder transformador. E assim nós somos, assim nós cremos. A minha oração é de transformação, de resgate e de coragem. E as minhas súplicas é: mude o seu coração e olhe ao seu redor. Mude o seu coração e compreenda o bem que o Senhor tem oferecido a ti e que precisa de olhos sensíveis para compreender que Ele está no meio de nós. Aonde há trevas, haverá luz. Aonde há escassez, haverá abundância. Aonde há feridas, haverá cura. Aonde há distâncias, haverá comunhão. Que sejamos todos luz e uma luz brilhante, refletindo o reino, o amor, o reino de amor do nosso Deus. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que esse amor inexorável, nos abrace agora. Que o amor de Deus, Pai, que a graça e a manifestação da presença de Jesus em nós, e que o sopro da Ruá, do Espírito Santo, esteja sobre todos e todas. Saiam daqui vivificados para um tempo de paz, de amor, de reflexão, de coragem, de transformação. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E amém.